Boa tarde, estamos aqui no nosso devocional diário, uma vida com propósitos para que estou na terra do Rick Allen. E hoje a gente está no nosso dia 27. E o tema de hoje é derrotando a tentação. Ontem a gente falou um pouco sobre crescendo por meio da tentação, né? Como Deus molda o nosso caráter, né? Quando a gente enfrenta as tentações. E hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre como derrotá-las, né? Mas antes de falar sobre o nosso tema, eu já queria te pedir para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, para você ficar por dentro de todas as mensagens desse devocional que estão sendo aqui diárias, tá? E que você venha acompanhar todas elas. Vamos começar com a passagem de 2 Timóteo 2:22. Fuja dos pensamentos impuros da mocidade e aproxime de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. E a segunda passagem é 1 Coríntios 10:13. Lembre-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam, e Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída de modo que você não venha a ser vencido por ela, né? Então ele está a todo tempo conosco, né? E ele não, como a gente falou ontem, ele não deixa, né? Não permite que tenhamos tentações maiores do que a gente possa suportar. E ele é aquele que nos ajuda a vencê-los, né? Sempre, e o que a gente precisa destacar aqui é que sempre existe uma saída. O Satanás ele não nos obriga a fazer nada, né? O que ele dá são sugestões, são sutis sugestões. E como a gente falou ontem, né? Tudo começa na nossa mente, por isso que a gente tem que trabalhar muito a questão da nossa mente, se munir de ferramentas, né? Para enfrentar as tentações. E quando a gente pensa que a tentação é irresistível, é impossível e é difícil de se reprimir, isso é apenas mais uma mentira de Satanás, né? Como a gente falou, Deus não nos permite passar por tentações maiores do que a gente pode suportar. E aqui ele fala, né? Ele não deixará que você seja tentado além das suas forças. Entretanto, você também tem que fazer a sua parte, praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar as tentações. Redirecione sua atenção para outra coisa, né? Toda vez que a gente tem um pensamento, vem na nossa mente, né, essa sugestão pecaminosa, esse ato ilícito na nossa mente, quanto mais a gente ficar pensando naquilo, ou quanto mais a gente ficar remoendo aquilo, quanto mais a gente ficar ouvindo, né, o que Satanás tem a dizer a respeito daquilo, mais a gente vai dar atenção para esse pensamento ruim. E toda vez que a gente tenta bloquear um pensamento, acaba implantando mais fundo ele na memória. Toda vez que a gente pensa porque a gente pensa que não pensar naquilo, né? Toda vez que a gente fala, eu não vou pensar nisso, você pensa automaticamente, né? E toda vez que você tenta bloquear este pensamento, você vai implantando ele cada vez mais fundo, porque toda vez que a gente tenta bloquear um pensamento, a gente continua pensando nele. E aqui ele fala, né, que a gente tem que redirecionar a nossa atenção para outra coisa. Que a gente não precisa combater este pensamento, né? A gente precisa apenas mudar o canal da sua mente e concentrar o nosso interesse em outra coisa. Quando vier um pensamento na sua mente, né, uma tentação na sua mente de algo que é errado, de algo que você sabe que é ilícito, de algo que você sabe que não está certo, que vai gerar um pecado, você tem que direcionar o seu pensamento para outras coisas, né? Tudo aquilo que a gente pensa e fica prendendo na nossa mente, que prende a nossa atenção, nos aprisiona, né? E a gente precisa concentrar os nossos pensamentos nas coisas boas ao invés de concentrar os nossos pensamentos nesses atos ilícitos. E a gente dirige naturalmente a nossa atenção vai para onde a nossa direção está, nós nos dirigimos para onde a nossa atenção está voltada. E a tentação começa capturando a nossa atenção, né? A primeira fase dela é justamente essa, capturar a sua atenção. E o que prende a atenção desperta emoções. E é toda vez, né? E essas, por sua vez, estimulam seu comportamento e você age de acordo com o que você sente. Primeiro
Começa aqui, desperta emoções e depois você vai agir de acordo com as suas emoções. Por isso é importante a gente desviar o foco dessa atenção, desses pensamentos, né, para outras coisas. E de acordo com a perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável para produzir. É o órgão mais vulnerável, desculpa. Para reduzir a tentação, mantenhamos-se ocupado com a palavra de Deus e com pensamentos bons, né? Ou seja, a substituição, você tirar esse pensamento ruim, pecaminoso, essa tentação da sua mente e substituir por outras coisas boas, né? Ou seja, a gente vence o mal com o bem. Em Filipenses 4:8 vai dizer: encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. É justamente isso, a gente encher nossa mente com coisas boas para não ter espaço para as coisas ruins entrar. E em Provérbios 4:23, o homem mais sábio, né, vai dizer: tenham cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos pensamentos. É o que a gente acabou de falar, né? Os pensamentos geram emoções, emoções geram atitudes. Então, tudo começa na nossa mente. Então, a gente tem que encher a nossa mente de pensamentos bons para não deixar os ruins entrar. E isso exige uma vida inteira de prática, tá? Não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos estabelecer uma forma de pensar, uma forma boa de estar se pensando, né? E o segundo passo aqui, né, pra gente derrotar as tentações revele a sua luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. A gente já falou bastante a importância aqui dos pequenos grupos, né? As células, os connects, os estudos bíblicos, né? Quão importantes são esses grupos justamente para a gente estar ali mais íntimos, mais próximos, coisa que numa igreja, numa totalidade, às vezes não acontece, né? E em Eclesiastes 4:9 e 10 vai dizer: é melhor ter um amigo que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas se você cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldades, né? Existem muitos pecados que a gente não vai conseguir vencer sozinho. Existem muitas tentações que a gente não vai conseguir combatê-las e derrotá-las sozinho. Então, a importância de a gente estar cercado com pessoas que a gente confia e que vão nos fortalecer em fé. A gente precisa da ajuda de outras pessoas em muitos momentos, né? E algumas tentações só são vencidas com o auxílio de alguém. E essa pessoa, ela pode estar orando por você, ela pode estar te incentivando e ela pode muitas vezes estar te exortando mesmo, te responsabilizando pelos seus atos, que vai te abrir os olhos e vai te ajudar a enxergar todo o que está causando essa tentação, o que está causando esse pecado. E por muitas das vezes a gente precisa realmente de uma segunda pessoa, né, de um segundo ponto de vista para nos ajudar neste momento. E ele fala aqui, né, você realmente quer ser curado daquela tentação recorrente que o derrota continuamente? A solução de Deus é simples: não reprima, confesse. Não a oculte, revele. Expor os sentimentos é o início da cura, né? Satanás quer que a gente pense que que o pecado que a gente tem, ou a tentação que a gente está enfrentando, são exclusivos nossos, e que a gente tem que manter em oculto, que a gente tem que manter em segredo, que a gente tem que se envergonhar, que a gente tem que se culpar por estar passando por aquilo. Mas é o que a gente falou, muitas das coisas a gente só vai conseguir superar com a ajuda de outras pessoas. E o motivo que a gente escolhe e esconde nosso orgulho, nosso pecado, é justamente o orgulho. Por quê? Porque a gente quer passar essa sensação de estar tudo sob controle, quando muitas das vezes não está. E ele fala aqui, né, que uma pergunta difícil pra gente refletir sobre isso, né? O que você finge não ser um problema na sua vida, né? O que você pros outros quer mostrar que está tudo bem, quando na verdade não está? De que assunto você tem medo de falar, né? Qual área da sua vida você tem medo de falar porque você sabe que tem coisa errada ali. E a gente precisa entender que a gente não vai resolver as coisas sozinhos, né? A gente precisa da ajuda de outras pessoas, como a gente falou, seja em oração, seja em incentivo e seja em exortação também, para que a gente de fato entenda que aquilo é errado e que ela nos ajude a vencer, a derrotar, né?
E aqui ele fala, né, que a gente precisa admitir algumas coisas em nossa vida, né, quebrar esse orgulho, porque é exatamente a falta de humildade que às vezes nos impede de melhorar, né? A falta dessa humildade de confessar aquilo nos impede de acessar o novo de Deus na nossa vida, de acessar a cura. E o terceiro ponto aqui, resista ao diabo, né? Depois que a gente se humilhar e nos se submeter a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. Em Tiago 4,7 vai dizer: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E o Novo Testamento ele é baseado muito nisso, né? De como a vida cristã é uma batalha espiritual, de como somos soldados nesse campo espiritual, de como a gente precisa, né, lutar, superar, conquistar várias coisas para a gente estar evoluindo espiritualmente. Em Efésios 6,17 vai dizer: revistam-se da salvação como seu capacete e tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o que isso quer dizer? Revista-se da salvação como seu capacete. Ele está dizendo que a gente precisa, né? O primeiro passo é a gente aceitar a salvação de Deus, porque sem Deus a gente não consegue dizer não ao diabo. A gente não consegue dizer não ao diabo, a menos que a gente já tenha dito sim a Jesus. A gente não consegue resistir ao diabo sem estar junto e crendo, né, que Jesus é aquele que pode nos salvar, né? E Satanás, ele não pode nos obrigar a fazer nada, ele pode apenas sugerir. Então a gente vai conseguir dizer não a ele quando a gente já estiver pleno em nossa convicção como verdade absoluta que Jesus Cristo é aquele que nos salva. A gente precisa primeiro aceitar ele, revestir-se do capacete da salvação, né, crendo que ele que nos salva, para depois a gente vir para a segunda etapa, que é tomem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Ou seja, o segundo ponto é a gente usar a palavra de Deus contra o Satanás, usar como uma arma, né? A gente vê lá na questão da tentação de Jesus no deserto que Satanás, ele conhece toda a escritura de Deus e ele vai querer usá-la contra nós. E a gente precisa também conhecer, assim como Jesus conhecia a verdade, nós precisamos conhecer a verdade das Escrituras para a gente estar usando ela como arma contra as tentações de Satanás. Há poder na palavra de Deus e Satanás, ele teme isso, ele sabe que as palavras são poderosas, né? E a gente não pode jamais tentar argumentar com o diabo, né? Eu acho que isso não é, eu acho que isso é seu, hein, diabo? Eu acho que esse pensamento tá vindo de você, hein? Será que não sei que. A gente não pode tentar argumentar, gente. Ele tá há milhares e milhares de anos treinando, ele tem todas as táticas. O que a gente tem que realmente se revestir é da palavra de Deus, né? E assim a gente precisa tê-la guardada no nosso coração, pronta para ser usada como realmente uma arma. Jesus conseguiu combater a tentação lá no deserto porque ele tinha bastante, né, vários versículos decorados, ele sabia o que estava escrito nas escrituras, ele já tinha entendimento sobre aquilo. E a gente precisa se dedicar a esse tempo de leitura da Bíblia e também de entendimento da Bíblia para ter isso pronto quando a gente for precisar usar como uma arma também. A gente precisa ter isso de fácil acesso aqui na nossa mente para quando a gente precisar usá-la para combater as tentações do dia a dia. E o quarto ponto aqui é a gente estar ciente da nossa vulnerabilidade. Mas antes de entrar nesse quarto ponto, veio aqui na minha mente em relação a esse ponto de resistir ao diabo e de quão é importante a gente ter a palavra de Deus dentro dos nossos corações e da nossa mente, ter a verdade já, né, de Deus, pra gente usar como ferramentas, né. Eu tava vendo esses dias um podcast de um rapaz que se diz ocultista, né, ele é até famoso, e pareceu pra mim como sugestão e eu botei lá pra ver o que ele falava, né. Eu falei assim, gente, eu vou ver o que esse cara fala e por que tanta gente segue ele. Gente, se a gente for parar pra ver o que ele fala, ele tem
tanto conhecimento da Bíblia, mas tanto conhecimento da Bíblia, que às vezes muitos de nós cristãos não têm tanto conhecimento assim como ele. Ou seja, ele vai usar, assim como Satanás usou lá no deserto para tentar Jesus, ele está usando a palavra de Deus para enganar pessoas no dia de hoje. Ele usa, na mente dele, ele faz comprovações de que não existe Jesus, que Jesus não existiu. Ou seja, ele tenta provar pela própria palavra de Deus que ela está errada. Vocês têm noção disso? Que ele usa versículos, ele usa passagens, ele conhece toda a Bíblia e ele usa ela para enganar pessoas. E se a gente não tiver conhecimento da palavra de Deus, se a gente não entender o que as Escrituras têm para nos dizer, se a gente não tiver ela como verdade no nosso coração e na nossa mente, a gente vai ser enganado. A gente vai ser enganado. Qualquer pessoa que não tenha, zero conhecimento ali de Bíblia, vai cair na dele. Por quê? Porque ele está mostrando pela Bíblia. Ele está lendo a Bíblia e está mostrando para as pessoas. E as pessoas vão pensar, se está escrito na Bíblia, deve ser verdade, né? Se está escrito ali, mas é uma interpretação totalmente errônea, ele usa passagens de forma aleatória, ou seja, muitas pessoas serão enganadas, serão derrotadas, irão ser levadas para o mau caminho, irão perder sua salvação porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Não sabe o que Deus falou ao seu respeito. Não sabe, não entende tudo aquilo que Deus deixou escrito ali pra gente seguir. E vão ser enganadas. E já estão sendo enganadas. Muitas pessoas estão sendo enganadas por essas pessoas que estão usando a própria palavra de Deus para enganá-las, assim como Satanás tentou tentar Jesus. Então é muito importante a gente realmente usar a palavra de Deus como arma, entender que ela é forte e poderosa contra Satanás e que a gente precisa entender e conhecer ela, porque às vezes ela mesma vai ser usada contra nós. Então, só pra gente ter Deus direcionou isso ao meu coração de falar aqui, então acho que deve fazer sentido para alguém neste momento. Então vamos continuar aqui, né? Esteja ciente da sua vulnerabilidade. Somos advertidos de nunca ficarmos arrogantes ou confiantes demais. Essa é a receita para o desastre. Ou seja, a gente nunca pode pensar que nós estamos imunes ao pecado, que isso não vai acontecer com a gente, que nós não seremos tentados, que nós não vamos passar por tentações. Nós somos fracos, nós não podemos baixar a guarda e imaginar que somos imunes. E a gente tem que evitar situações que nos coloquem, justamente em tentações maiores, por ter conhecimento justamente disso, que a gente é vulnerável, que a gente é fraco, que a gente vai cair. Então a gente tem que ter essa ciência da nossa vulnerabilidade. E em 1 Coríntios 10:12 vai dizer: não sejam tão ingênuos e autoconfiantes, vocês não são diferentes, podem fracassar tão facilmente como qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos, isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Ou seja, a gente confiar que nós mesmos venceremos os pecados, as tentações, isso é inútil. Nós temos que colocar a nossa confiança em Deus e admitir que somos fracos, somos pecadores e iremos cair em tentação se a gente não estiver cheio do Espírito Santo. E para a gente finalizar, nosso tema para reflexão nesse dia: sempre há uma saída. Versículo para memorizar, 1 Coríntios 10:13. Deus é fiel, ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-las. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. E a pergunta para a gente meditar nesse dia: a quem posso pedir que seja meu parceiro espiritual para me ajudar em oração a derrotar uma tentação constante, E que a gente lembre, que antes da gente pedir essa oração, a gente tem que estar ali confessando, Tem que ser uma pessoa ali realmente de confiança e que, além de ser uma pessoa de confiança, que você veja verdadeiramente
que ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo, para ela te ajudar a passar por esse momento, tá? Isso é muito importante, que a gente precisa confessar também nossos pecados para as pessoas certas. Não queira pedir ajuda por um pecado, digamos, da sua área financeira da sua vida, para uma pessoa que está toda endividada. A gente também tem que ter esse discernimento. Não queira pedir ajuda de um pecado sobre bebida para uma pessoa que também está passando por essa mesma coisa. A gente tem que ter esse discernimento e realmente confiar e confessar as pessoas certas que poderão realmente nos ajudar, tá bom? Então, eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para sua vida nesse dia e que você tenha um dia abençoado por Deus, e te espero aqui amanhã para o nosso próximo tema, que será tão maravilhoso quanto. Até amanhã.